Vamos iniciar a nossa reunião, começando por, naturalmente, dar as boas tardes às senhoras e aos senhores deputados e também aos proponentes da iniciativa de cidadãos, Iniciativa Popular de Referendo, em particular os três representantes hoje aqui presentes, a Isilda Pegado, o José Maria Seabra Duque e a Teresa de Melo Ribeiro, que eu cumprimento. Estão aqui em representação dos proponentes desta Iniciativa Popular de Referendo. Como sabem, a primeira comissão, já numa primeira fase, já se pronunciou a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República pela conformidade constitucional da iniciativa. Nas fases subsequentes foi feita já o escrutínio da autenticidade e do número de assinaturas por parte dos serviços da Assembleia da República também, o que determinou o despacho de admissão por parte do Sr. Presidente, com a baixa a esta Comissão, para esta Comissão, ouvidos os proponentes, coisa que estamos a fazer nesta mesma reunião, formular um projeto de resolução que será aquele que subirá a plenário da Assembleia da República, por agendamento do Sr. Presidente da Assembleia da República, para debate e votação por parte da Assembleia da República no seu todo. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado António Filipe, a quem eu vou dar de imediato a palavra para vos dar conta do ponto de situação e também daquele que é, digamos, o anteprojeto de resolução, que afinal de contas é a matéria sobre a qual, nesta reunião, precisávamos de vos ouvir, para ver se concordam, se não concordam, se têm alguma sugestão, alguma achega a fazer ao próprio projeto, para que depois o projeto possa ser discutido e aprovado numa reunião que eu marcarei já para a semana da primeira comissão e depois ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. E os meus cumprimentos aos representantes dos subscritores desta Iniciativa Popular de Referendo e aos seus deputados presentes. Aquilo que se trata nesta reunião é, na verdade, de ouvir os proponentes relativamente ao teor daquilo que vai ser o projeto de resolução a submeter ao plenário da Assembleia da República. E, portanto, saber fundamentalmente se mantém a pergunta que propuseram e pronunciar-se sobre o universo eleitoral a abranger, porque isso terá de constar da resolução a aprovar pela Assembleia da República. Eu procurei elaborar o texto que seria submetido a plenário e iria ler, e caso tenham alguma objeção, alguma sugestão a fazer, naturalmente, que é para isso que cá estamos. E, portanto, basicamente, na exposição de motivos vai descrever-se o procedimento e depois, então, concretizar a resolução a propor. Portanto, o projeto de resolução, que será numerado, propõe a realização de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido, despenalização, entre parênteses, como consta da iniciativa. Portanto, nos termos da Constituição e da Lei Orgânica do Regime de Referendo, que depois se descreve com as respectivas alterações, o número de cidadãos, eu já me referirei depois ao número de cidadãos a considerar, adiante, dirigiram à Assembleia da República uma iniciativa popular que visa a convocação de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido. Recebida a iniciativa popular em 18 de junho de 2012, de 2020, claro, aqui um lapso, 2020, o Presidente da Assembleia da República, por despacho número 49/14, exarado em 22 de junho, determinou encaminhar a iniciativa popular de referendo à Direção de Apoio ao Plenário para efeitos de verificação dos requisitos de forma da iniciativa, nomeadamente a verificação do número e da autenticidade dos seus subscritores, conforme previsto no artigo 17º da Lei Orgânica do Regime do Referendo. Solicitar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que, uma vez verificada a regularidade formal referida no ponto anterior, emitisse parecer para efeitos do número 1 do artigo 20º da Lei Orgânica do Regime do Referendo, concedendo para o efeito o prazo de 8 dias. Em reunião realizada em 24 de junho, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deliberou que, sem prejuízo do que pudesse vir a ser apurado em sede de verificação
do número e autenticidade das assinaturas, deveria dar desde logo execução à elaboração do parecer. E foi isso que foi feito. Em 30 de junho de 2020, a Comissão emitiu parecer, concluindo não existirem impedimentos constitucionais ou legais para que a iniciativa de referendo em referência fosse admitida e para que prosseguisse a respectiva tramitação nos termos da lei. Portanto, o parecer ficou feito, ficou emitido, ficando condicionado à admissão por parte do Presidente da Assembleia da República. Bom, prosseguindo, em 9 de setembro de 2020, concluída a verificação do número e da autenticidade das assinaturas, a iniciativa foi definitivamente admitida pelo Presidente da Assembleia da República. Ora bem, aqui coloca-se o problema do número de subscritores, o Instituto, que eu coloco em nota de rodapé, o Instituto de Registro e Notariado concluiu a verificação administrativa por amostragem da autenticidade da identificação dos subscritores e da iniciativa, confirmando a autenticidade de 88,16%, 581 em 659 da amostra, extrapolando para o universo de 88.601, presume-se a autenticidade de 78.114 eleitores subscritores. E, portanto, será este o número que será oficialmente considerado como número de subscritores, 78.114, o que não tem qualquer efeito, esta diferença entre o número inicial apresentado e o número considerado, não tem qualquer efeito em termos do regime legal aplicável à resolução. Nestes termos, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Garantias propõe, para discussão e votação em plenário da Assembleia da República, o seguinte projeto de resolução. A Assembleia da República resolve, portanto, e aqui chamava, de facto, a atenção, resolve, nos termos e pelos efeitos do artigo 115 e da linha J do artigo 161 da Constituição da República Portuguesa e do número 6 do artigo 20 da Lei Orgânica do Regime do Referendo, apresentar ao Presidente da República a proposta de realização de um referendo em que os cidadãos eleitores residentes, recenseados no território nacional, e agora aqui há uma opção a ter, e os residentes no estrangeiro regularmente recenseados sejam chamados a pronunciar-se. Portanto, aqui a questão é de saber se se considera que submeter ao Tribunal Constitucional, caso o referendo seja aprovado, a participação dos cidadãos portugueses recenseados, residentes no estrangeiro, e aí recenseados, se considera que o objeto do referendo lhes diz respeito. E, portanto, é uma matéria sobre a qual interessaria ouvir os proponentes. Pronunciar-se sobre a pergunta seguinte, e a pergunta que propuseram: concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? Ponto de interrogação. E, portanto, foi esta a pergunta que propuseram e, portanto, pergunta se entendem que se deve manter esta pergunta ou se tem alguma sugestão de ajustamento. E, portanto, é esta a proposta sobre a qual importaria ouvir os representantes dos subscritores. Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou então a palavra. Penso que há exílio apegado. Independentemente de poder ser outras considerações, eu pedia que, relativamente a estas duas questões, portanto, quanto ao teor genérico da resolução, que devo dizer que é um pouco decalcado daquilo que em situações anteriores, em legislaturas anteriores, ocorreu relativamente a iniciativas populares de referendo, portanto, uma breve descrição factual de como o processo, com as datas, como o processo deu entrada e tramitou dentro da Assembleia da República, e depois a formulação proposta, a formulação concreta da pergunta conforme foi apresentada pelos proponentes. Portanto, que se confirmam ou não a redação da pergunta e esta questão, que é uma questão, como sabem, que legalmente tem que ser indicada também, tem que ser definida, que é do universo eleitoral. Portanto, os referendos tanto podem incidir apenas sobre os cidadãos recenseados, eleitores recenseados no território continental, no território nacional, não é continental, como também podem abranger os recenseados no estrangeiro, chamados imigrantes. E isso é uma opção que gostaríamos que nos indicassem qual é que é o vosso entendimento, sendo certo que depois a decisão final será do Tribunal Constitucional, de acordo com as regras, embora numa matéria como esta
o Tribunal depois decidirá, caso o projeto de resolução seja aprovado no Parlamento e o Sr. Presidente da República cumpra as regras normais, mandará para o Tribunal Constitucional e depois isso é uma matéria que será também lá dirimida. Basicamente era sobre isto. Isília Pegado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados presentes e apenas duas palavras de alguma introdução. A primeira é que a responsabilidade que nos traz aqui é muito grande. Em apenas um mês foram reunidas mais de 95 mil assinaturas, que agora ficámos a saber que foram validadas 78 mil dessas assinaturas por amostragem, exatamente. Porém, aquilo que está neste Parlamento são mais de 95 mil assinaturas e onde, e queria pedir a atenção dos senhores deputados para isto, onde, além das 95 mil assinaturas recolhidas apenas num mês, porque a iniciativa foi lançada no dia 11 de fevereiro e no dia 12 de março foi declarada a pandemia, portanto, terminaram aí as recolhas e depois, por efeito do início dos trabalhos, tivemos que entregar esta iniciativa. Para além destas pessoas que se deram ao trabalho de subscrever o pedido de referendo, há também que ter presente as centenas e centenas de pessoas que se preocuparam em recolher as assinaturas, em encontrar bilhetes de identidade ou cartões de cidadão, em levar a bom porto este trabalho, e este trabalho cívico que foi feito não pode ser de forma nenhuma menosprezado em qualquer instância, e pensamos nós, por atenção à democracia participativa dentro deste Parlamento. Apenas uma segunda palavra. Esta é talvez a lei mais importante que em 45 anos o Parlamento pode fazer. Ou não? É um passo decisivo na história da democracia portuguesa. Nunca como perante esta lei nós verificamos a autorização que o Estado dá para que seja posto fim à vida humana. É evidente que já houve uma outra lei de semelhante natureza, pese embora, quanto a nós, a proteção à vida humana por nascer seja menos eficiente ou menos efetiva do que neste caso, portanto, esta é ainda mais, mas para que se tivesse sido admitida uma lei onde o próprio Estado, mais uma vez, admite que se ponha fim à vida humana, aí por nascer, foi preciso que se fizessem 2 referendos. E estivemos numa altura a favor de um e noutra contra. Agora, isso aconteceu e isso cria, na história da democracia, na história deste Parlamento, uma obrigação que, quanto a nós, leva a esta iniciativa popular de referendo. E, portanto, senhores deputados, eu vou passar a palavra aos meus colegas, mas deixava estas 2 breves notas para a nossa reflexão e, seguramente, para a reflexão dos grupos parlamentares que aqui trazem. E, portanto, passava agora a palavra à doutora Teresa. Tem a palavra a doutora Teresa Melo Ribeiro. Muito obrigada, muito boa tarde. Relativamente à pergunta, não temos nenhuma objeção, porque senão a mesma não teria sido apresentada nos termos em que o foi. Quanto ao universo eleitoral da consulta referendária, o mesmo não foi indicado quando da apresentação da Iniciativa Popular de Referendo, porque, nos termos da Lei Orgânica e da Constituição, os cidadãos proponentes não estavam obrigados a indicá-lo e, portanto, entendemos que
de acordo com o que decorre da lei, compete à Assembleia da República definir qual o universo eleitoral que irá propor. No entanto, agradecemos que nos tenham consultado sobre essa matéria. Como todos saberão, a matéria não é uma matéria evidente, pacífica, é uma matéria que tem sido controvertida, nomeadamente espelhado nos vários acórdãos emitidos e proferidos pelo Tribunal Constitucional em anteriores referendos, em particular no acórdão 288/98, no acórdão 617 de 2006 e, ao contrário senso com menor incidência, no acórdão de 2076 de 2014. E porquê é que a questão não é pacífica e imediata e líquida? Porque há aqueles que defendem, e tem sido essa a posição assumida pelo Tribunal Constitucional, quer em 98, quer em 2006, que decorre de uma interpretação literal dos números 1 e 12º do artigo 115 da Constituição, do número 2 do artigo 37 da Lei Orgânica do Referendo, de que, quando está em causa uma matéria de despenalização, que o universo eleitoral se deve restringir aos cidadãos eleitores recenseados, residentes em território nacional. E foi assim que o Tribunal Constitucional decidiu. Mas, como todos sabem, houve várias declarações de voto em sentido contrário, umas manifestando dúvidas, outras manifestando opiniões contrárias fundadas. E porquê? Porque foi entendido que o princípio da territorialidade invocada pela maioria dos juízes do Tribunal Constitucional ao tempo, previsto no artigo 4 do Código Penal, não tem sentido ser invocado quando estejam em causa matérias de relevante interesse nacional respeitantes a valores fundamentais da República Portuguesa. E por isso é que nas várias declarações de voto então emitidas foi dito que, quando está em causa a proteção da vida humana e quando os valores objeto ou associados à despenalização, objeto do referendo, têm a ver com a garantia da inviolabilidade da vida humana ou com a integridade física das pessoas e com valores estruturantes da sociedade portuguesa, que, nesse caso, atendendo à própria redação do artigo da Constituição e da lei, quando se diz que são abrangidos os residentes em território fora do território nacional, quando a matéria também lhes diga especificamente respeito, aquilo que foi defendido foi que, e que pode ser defendido, é que, ao contrário do que acontece com o interesse específico, por exemplo, em matéria de regiões autónomas, não há aqui um interesse específico que apenas nessas situações se possa alargar o universo eleitoral. Isto é, quando a Constituição utiliza a expressão também, significa que em determinadas matérias também os residentes fora do território nacional devem ser incluídos no referendo. Ora, nós consideramos, como não será difícil concluir, que esta é, sem dúvida, a matéria que interessa a todos os portugueses, porque é aquela que vai pôr em causa e abalar um dos princípios e um dos alicerces fundamentais, até ao momento, pelo menos, constitucionalmente definidos, que é a matéria da garantia da inviolabilidade da vida humana e do direito à vida. É verdade que o objeto e a pergunta a submeter a referendo apenas se refere à despenalização. Mas sem prejuízo de nós sabermos que, associada à despenalização pretendida de certos casos de homicídio a pedido da vítima ou da ajuda ao suicídio, está associada a essa despenalização a legalização, isto é, a criação de instrumentos legais que vão permitir que o Estado, através dos seus agentes e funcionários públicos, possam praticar o crime de homicídio sem serem punidos. Quer isto significar que, mesmo que não estivesse em causa a legalização,
consta dos vários projetos de lei, a simples despenalização de certos casos de homicídio a pedido da vítima sempre poria em causa, na nossa opinião, um princípio fundamental e estruturante do Estado de Direito Democrático. Nessa medida, ou seja, nós não estamos a falar aqui de uma qualquer despenalização, por exemplo, não se quer apenas, por exemplo, despenalizar maus tratos a animais. O que se está a querer fazer com esta legislação é despenalizar casos de ajuda ao suicídio e de homicídio, ainda que a pedido da vítima. E, portanto, concluindo nesta matéria, aquilo que nós consideramos, ou o lado, o universo eleitoral para o qual nós tendemos a propor, ou se não é a propor, a defender, é que a matéria da despenalização do homicídio de vida é de tal forma importante para a ideia de Estado, é de tal forma um princípio e um valor fundamental do Estado português, que interessa a todos os cidadãos portugueses, residam ou não no território nacional. É verdade que poderá, e então nos tempos em que nos encontramos, interessar mais aos cidadãos que residem em território nacional, e eu devo dizer que, para terminar, não posso deixar de tentar citar as palavras do Sr. Deputado António Filipe, no dia 20 de fevereiro, que se já foram pertinentes e oportunas nessa altura, hoje ainda mais se afiguram pertinentes, quando o Sr. Deputado disse, e eu, para não errar, vou só ler, disse: um país não pode criar instrumentos legais para ajudar a morrer quem, quando não fornece condições materiais para ajudar a viver. Um país que se quer decente não pode condenar cidadãos a ter de optar entre o sofrimento ou a morte. E eu, pessoalmente, subscrevo, e tenho pena de não ter sido eu a escrever esta frase. E se esta frase era totalmente pertinente em fevereiro, hoje, decorridos 6 ou 7 meses da situação pandémica em que o país se encontra e das consequências negativas para a prestação de cuidados de saúde às populações, aquilo que devia congregar todos os poderes públicos em Portugal, em particular dos poderes soberanos desta Casa, era assegurar-se de que são criadas as condições para que todas as vidas sejam medicamente assistidas e não vir a aprovar legislação que permita mortes medicamente provocadas e antecipadas. E, portanto, e com isto termino, se o referendo já era completamente justificado em fevereiro, hoje não só continua a ser justificado, como mais ainda, isto é, a legalização do homicídio a pedido da vítima da ajuda ao suicídio é hoje ainda mais censurável no quadro em que nos encontramos, quadro esse que infelizmente as autoridades públicas dizem que se irá agravar. Muito obrigada. Obrigado. Eu perguntava apenas ao doutor se deseja também usar a palavra, faça favor. Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado. Eu vou ser breve, é sobre a questão do próprio referendo, também só para justificar um bocadinho a oportunidade que temos aos Srs. Deputados, em que circunstâncias é que surge este pedido de referendo, que penso que será importante, porque sem se perceber as circunstâncias talvez não se perceba o quão importante seria referendar esta matéria. Eu vou só retirar a máscara, de facto, não facilita. Quer dizer, eu relembro que nas eleições de 2015 não houve nenhuma referência a este tema, constava do programa do PAN que haveria de debater, mas mais nenhum outro partido o fez. Em 2016 foi feita uma petição pública que, de alguma maneira, iniciou este processo legislativo. Os senhores deputados seguramente se lembrarão, alguns, aliás, eram mandatários dessa mesma petição, uma petição que recolheu 6.000 assinaturas e que deu início a todo este processo. E portanto, entre 2016 e 2018 debatemos a eutanásia, houve os debates organizados pela Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, houve audições aqui nesta Casa,
Foram pedidos pareceres, a gente já conhece o resultado, a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu um parecer negativo, a Ordem dos Médicos deu um parecer negativo, a Ordem dos Enfermeiros deu um parecer negativo. Houve um movimento social claro de rejeição da eutanásia, foram realizadas manifestações, foram realizadas, aliás, uma petição, Todavia Tem Dignidade, que recolheu quase o dobro das assinaturas da petição que deu início a esse processo legislativo. E no dia 29 de maio de 2018 foi votado nesta Casa, pela primeira vez, a legalização da morte a pedido, 4 projetos, que foram chumbados. Houve novamente eleições, mais uma vez, desta vez estava no programa do Bloco de Esquerda, de facto, não estava no programa nem do Partido Socialista, nem do Partido Social Democrata, que tiveram a maior parte dos votos. Sobretudo, foi um debate que esteve completamente ausente da campanha eleitoral. Para nosso espanto, porque diríamos que tal silêncio significaria que o assunto tinha perdido a pertinência, no primeiro dia da legislatura somos confrontados com a primeira lei proposta pelo Bloco de Esquerda, é a legalização da morte a pedido, ao qual depois seguiram os projetos que, entanto, foram também aprovados no dia 20 de fevereiro. Mais uma vez, e penso que esta constatação não espantará ninguém, não assisti a nenhum movimento social de relevo de apoio a esta lei, assistimos, sem dúvida, quer dizer, aos pareceres dos especialistas que foram chamados mais uma vez aqui e que mais uma vez deram um parecer negativo a todos os projetos, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados, a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Assistimos a movimentações sociais, quer dizer, o Grupo Interreligioso para a Saúde, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, a Associação das Misericórdias Portuguesas, os maiores grupos de saúde cooperativo e privados em Portugal, todos opondo-se a este projeto de lei, e assistimos a uma movimentação popular que resulta nestas 95.287 assinaturas que hoje aqui trazemos. E estamos certos que, independentemente da opinião dos senhores deputados sobre o tema de fundo, que é a questão da morte a pedido, que não serão indiferentes. Estamos a falar de um processo legislativo que começou por 6.000 assinaturas e agora pedimos um referendo com mais 15 vezes mais assinaturas do que aquelas que terão início a esse processo legislativo. Penso que não será seguramente de desprezar. Mas, para além disso, temos ouvido dizer que, de alguma maneira, este processo, este pedido de referendo seria contrário à democracia participativa, seria, de alguma maneira, quase querer retirar. E que nós não conseguimos compreender essa crítica, porque quer dizer, a iniciativa popular de referendo é um direito constitucionalmente garantido e, muito pelo contrário, a nós parece-nos que reforça a democracia participativa, a democracia representativa, porque nós não pedimos um referendo assim no ar, não pedimos uma revolução, pedimos ao Parlamento, a quem nós vimos pedir é precisamente aos senhores deputados, este referendo. Por isso não se trata, evidentemente, de uma ofensa qualquer a este Parlamento, muito pelo contrário, trata-se de pessoas que consideram que este debate não foi tido em sede própria, que é a campanha eleitoral, não foi tido nas urnas, que é onde é a sede própria, consideram que há uma contestação social suficiente e evidente para que pedir ao Parlamento que autorize a realização de um referendo sobre este tema. E deixo só 2 últimas notas muito breves, quer dizer, a primeira é sobre o próprio Instituto de Iniciativa Popular de Referendo. Como os senhores deputados sabem, é um dos institutos previstos de participação cívica popular. Este é o 4º pedido de referendo que é feito desde que este instituto existe. Para pedir um referendo, agora são precisas 60.000 assinaturas, até há pouco tempo eram 75.000. Estamos a falar de 6 vezes mais assinaturas do que aquelas que são necessárias para fundar um partido, estamos a falar de 6 vezes mais assinaturas do que aquelas que são necessárias para uma candidatura à presidência da República. Nós recolhemos 95.000 assinaturas. Antes disso, os outros iniciativas de referendo, uma em 2004 a pedir um referendo ao aborto, feita por, aliás, quem defendia a discriminação do aborto, e outra feita sobre a procriação medicamente assistida, e uma terceira sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Todas elas recolheram mais do que as 75.000 assinaturas necessárias, todas elas foram chumbadas. E, portanto, temos, quer dizer, peço-vos que ponderem neste facto se, a um certo ponto, as medidas que existem de participação, os institutos que existem de participação cívica junto do Parlamento,
se o Parlamento não poderá ser visto como um obstáculo a essa participação cívica, uma vez que todas as vezes que o povo, até agora, pediu a esta Casa um referendo, foi sempre chumbado. A última nota, e sobre isso brevíssima, é sobre a circunstância que o país atravessa, que é que é do conhecimento de todos, e que a nós nos parece, quer dizer, nós não pedimos este debate. Achamos que este tempo de crise social, de crise económica, este tempo onde ficou mais uma vez provada a fragilidade da proteção do Estado e da sociedade aos mais idosos e aos mais doentes, seria um tempo de nos concentrarmos nesse tema e de reconstrução da crise que... Porém, temos nós, que somos representantes desta iniciativa popular de referendo, temos uma obrigação, perante estas 95 mil assinaturas, uma obrigação que não nos permite, a consciência obriga-nos a insistir neste debate. Não percebemos, não consideramos, não conseguimos compreender a urgência e a pressa, mas evidentemente estaremos sempre disponíveis para este debate. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor, também. Perguntava aos deputados presentes se sobra algum pedido de esclarecimento que queiram colocar aos proponentes. Não sendo o caso, devolvo só a palavra ao Sr. Deputado Relator, perguntando se tem esclarecimentos que entende necessários. Não, portanto, eu creio que a questão está consolidada, ou seja, portanto, a opinião dos subscritores é de que devem participar neste referendo os residentes no estrangeiro, regularmente recenseados, portanto, como consta, aliás, do projeto de resolução que eu procurei elaborar, e a pergunta é exatamente aquela que consta da iniciativa. Portanto, creio que estamos em condições de, em próxima reunião da Comissão, fechar o projeto de resolução e enviar ao Presidente da Assembleia da República para agendamento nos termos da lei. Sim, senhor. Cumpre-me apenas não só agradecer a vossa disponibilidade e a forma aberta como colocaram as vossas posições, dar-vos-emos nota, naturalmente, como eu referi, procurarei já agendar para a próxima reunião, uma vez que ficou esclarecida a vossa posição relativamente aos aspectos técnicos que o projeto de resolução tem que ter. Agendarei para a próxima reunião o projeto de resolução, para ser ratificado aqui na primeira comissão, e dar-vos a nota, naturalmente, como tem sido, como é da obrigação legal e tem sido a nossa prática até ao momento, enfim, de como decorrer a reunião e a aprovação que eu acho que é óbvia, do projeto e do seu envio para o Presidente da Assembleia da República, que eu espero que possa ter lugar já na próxima semana. Depois seguirão os trâmites habituais que conhecem e que decorrem da lei. Muito obrigado pela vossa presença. Estão terminados os nossos trabalhos.